Pessoal, se você está tentando montar uma CNC e não está conseguindo, seu motor não gira ou ele não está conseguindo configurar a máquina, seu problema pode estar nessa CNC Shield. Essa CNC Shield V4, existe bastante clone dela e ela veio com um erro de projeto que eu vou te ensinar a corrigir nesse vídeo. Essa aqui é a CNC Shield V4. Essa em questão é um clone. Então, pelo fato dela ser um clone, existem algumas peculiaridades que não conseguimos controlar os micro steps dos motores de passo nos jumpers de configuração. Ela veio com um erro de projeto, então ao fixar o jumper de configuração, ela deveria mandar um nível lógico alto para os drives de motor. O que não acontece, nesse caso os pinos de configurações estão ligados ao GND. Então na hora que colocamos o jumper, ele manda um nível baixo ao driver de motor, então ele não consegue fazer a regulagem aí dos passos. Então primeiramente você precisa saber se a sua CNC Shield V4 ela é um clone, se ela tem esse erro de projeto. Então deveremos verificar na grafia dela, na parte de trás onde o Arduino Nano é ligado. Veja que ela tem um defeito aí na grafia, onde respectivamente vem o terminal D7, D8, nesse local deveria ser o D9 e nesse outro local o D10, assim sucessivamente. Porém nesse local aqui ele tem esse erro de grafia. Outra informação também é na parte superior, na grafia onde a CNC Shield V4 original vem escrito Control by GRBL. Nessa daqui ela vem no lugar da letra O e L, vem o 01. Então fica desta maneira. Mas antes de fazermos as modificações, vamos observar primeiro a parte inferior da placa. Então esse local aqui é referente aos jumpers de configuração. Podemos ver que essa linha está ligada ao GND, o que não é correto para esses 3 pinos de configuração. Antes de efetuar essa modificação, ou uma modificação aí permanente, o que podemos fazer também nesse caso, uma modificação até mais fácil para quem não tem um conhecimento em eletrônica ou não quer ficar efetuando corte na placa, uma alternativa pode ser retirar os 3 pinos de configuração, deixar sem os pinos de configuração, e esses locais, esses 3 terminais que vão até o drive de passo do motor, que é responsável pela configuração, fazer a ligação aos 5 volts. Então vamos supor que você precise ligar apenas o primeiro jumper. Então pegue o primeiro jumper e faça uma ligação aos 5 volts. Desta forma ele vai ficar em nível alto lógico. Porém essa mudança, essa alternativa, você não pode ligar o jumper na parte superior da placa, porque senão irá fechar um curto-circuito e você poderá queimar o seu drive ou o Arduino. Mas é uma alternativa para quem não quer ficar cortando as trilhas da placa ou modificando muito a placa. Porém eu vou avançar aí para o método de quem quer fazer uma forma definitiva. Como acabei de mostrar, essa é a trilha GND. Então
Então todo esse local está ligado ao GND do circuito. Como mostrado, se liga o pino de configuração, terminal de configuração, ele vai mandar para o nível baixo lógico para os drives de motor de passo. Então vamos ter que efetuar alguns cortes na trilha, de forma que esses 3 terminais fiquem isolados do circuito. Então teremos que interromper 8 locais que são ligados nesses terminais. Primeiramente vamos fazer pelo local mais difícil, que seria a parte superior da placa. Para isso vamos modificar o eixo Z e o eixo X. No eixo Z é mais fácil levantar esse capacitor para poder ter acesso aos pinos de configuração. Primeiro precisamos retirar essa proteção plástica dos terminais. Para isso eu usei um soprador térmico, dei uma pequena esquentada nos terminais, uma leve esquentada nos terminais e forcei com uma lâmina, com um estilete para cima, ele saiu de uma forma fácil. A mesma coisa no eixo X, também dei uma esquentada e retirei aí a proteção plástica. Para poder ter acesso a esses 2 locais. No eixo X é bem próximo ao plug de conexão do driver. E no eixo Z é próximo a um resistor de 10K. Aqui nessa outra imagem, com o zoom, fica mais fácil de visualizar. Então temos que interromper a trilha próximo ao plug de conexão do driver. Tem que fazer esse corte. Pode utilizar um estilete, uma micro retífica ou algo que você consiga acesso. E esse outro local é próximo ao resistor de 10K. Também temos que fazer uma interrupção na trilha aqui. Feito isso, vamos para a parte de baixo da placa. Como eu disse, temos que deixar esses 3 terminais isolados do circuito. Então temos que fazer um corte nessa trilha na parte superior e na parte inferior. Isso para os 3 eixos, para o X, o Y e o Z. Após fazer os cortes, é bom fazer um teste. Coloque a ponta de teste do multímetro no terminal GND e veja se realmente isolou os 3 terminais do circuito. Com os terminais isolados, agora temos que colocar alguns jumpers para poder dar continuidade aqui no GND da placa. E como o GND percorria esse caminho através dos terminais de configuração, ele foi interrompido o circuito, então temos que fazer um jumper para continuar alimentando os outros locais da placa. Então primeiramente temos que fazer aqui no canto direito, próximo ao eixo X, onde foi interrompido, temos que fazer uma raspagem nessa trilha e fazer esse jumper e fazer esse outro próximo ao eixo Y. Aqui nesse local, se foi feito desta maneira, não tem a necessidade, já que a trilha GND percorre esse caminho e não afetou nenhum outro terminal. Após isso, temos que ligar os 3 terminais de configuração ao nível alto lógico. E para sorte desse circuito, esse terminal aqui ele é 5 volts. Então é apenas fazer um jumper dele até os 3 terminais isolados. Faça isso para os 3 eixos. Após isso é apenas colocar as proteções plásticas novamente. Essas informações eu retirei de um site na internet
Então eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conferir. Vale a pena dar uma olhada. O conteúdo nesse site é muito bom. Agora vamos conferir como ficou após a modificação. Agora sim, funcionamento perfeito.